Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com o oferecimento do SofaScore, você pode baixar o SofaScore agora mesmo. Cara, você vai arrebentar a boca do balão, sabe por quê? Porque com o SofaScore você tem todos os dados de cada jogador, de cada time, do seu time do coração, tem classificação das principais competições do Brasil e do mundo, e você ainda por cima consegue mapa de calor, estatística, números, tudo num só aplicativo, acompanhar tudo que está acontecendo no mundo do futebol. Então baixe agora mesmo, QR Code na tela, SofaScore, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Também chegamos aqui com um oferecimento da Caravana do Haroldo. Você pode garantir presença nos jogos no Maracanã com ingresso receptivo perfeito, com tudo incluído. Chama eles aí, você não vai se arrepender. Jogos da Libertadores e Brasileirão. Então é só chamar a Caravana do Haroldo. Lembrando também que tem aí já Buenos Aires, né? Quartas de final da Copa Libertadores da América. Mengão tá nas quartas e você pode garantir presença nas quartas da Libertadores da América com a Caravana do Haroldo. Eles têm também já a final em Lima, hein? Se você está confiante e quer garantir com o melhor preço, chame agora mesmo e garanta com o melhor preço, com oportunidade de reembolso, tá? Então é só chamar a Caravana, falar que veio pelo Paparazzo Rubro-Negro, tá aí no comentário fixado, descrição, e também a gente tem aí sempre nas nossas redes postando aí a Caravana do Haroldo. A gente tem outros patrocinadores também aqui no comentário fixado, né? A gente tem a Mais Cabelo, o programa mais slim de emagrecimento. Conheça agora mesmo a Mais Cabelo, tem sempre uma perto de você em qualquer lugar do Brasil. E tem aí a avaliação grátis da Mais Cabelo. Olha, a gente já chega aqui com uma demissão no Flamengo, tá? Uma demissão, dirigente demitido no Flamengo, dirigente que trabalhou na gestão passada, que fazia as contratações, dirigente especializado em contratações, demitido no Flamengo. Era o cara que contratava na gestão passada, era o homem de confiança do Marcos Braz, do Rodolfo Landim. Ele ainda estava trabalhando nessa gestão, ele foi demitido, tá? O ex-diretor de futebol, a gente agora vai falar ex-diretor de futebol do Flamengo, o Bruno Spindel, segundo a Mônica Alves, do Coluna do Fla, foi demitido nesta sexta-feira. Mesmo com a saída de Braz, Bruno Spindel permaneceu no clube, atuando de forma mais detalhada nas negociações de jogadores. Porém, a permanência do ex-diretor executivo de futebol durou pouco mais de 8 meses. Então, ele permaneceu um tempo e acaba de ser demitido, tá? Então, Bruno Spindel não é mais diretor do Flamengo, um diretor aí muito conhecido, né, e muito cobiçado no meio do futebol, e o Flamengo, então, demitindo, ele com certeza não vai ficar sem trabalhar, porque participou das principais contratações do Flamengo nos últimos anos. É um diretor aí muito competente, trabalhava com o Marcos Braz. A gente não está aqui só para depreciar quem sai, né? É um cara que realmente fez história no Flamengo, acertou muito, errou também, né? Errou na contratação de alguns treinadores, mas acertou muito também. Contratou errado em algumas situações, desde a outra gestão, ele estava também já antes, né, trabalhando na gestão passada, antes do Rodolfo Landim, e depois de muitos anos de clube, ele deixa o Flamengo. Mas a gente está aqui para agradecer também ao o diretor, né, o Bruno Spindel, que fez um trabalho aí interessante no Flamengo, sim, senhor, tá? Então, a gente não está aqui só para atacar, para criticar, para ser covarde com quem sai do clube. Saiu do clube, a gente agradece, deseja toda a sorte do mundo, não contra o Flamengo, mas a gente sabe que foi um profissional que ajudou por muito tempo aí o Flamengo a chegar no patamar que ele chegou atualmente. Olha só, a gente tem aqui informação importante para trazer para vocês, uma saída emblemática aí do Flamengo, um jogador aí que a gente gostava muito, né? Mais uma grande perda na base, o Chola, né? O nigeriano Chola, que foi campeão sub-20 agora da Libertadores e do Mundial. O Chola deixou o Flamengo, tá? Ele é o novo reforço aí do Dinamo de Kiev da Ucrânia. Rapaz, vai lá pro meio da guerra, rapaz, complicado, né? Então o Chola deixou o Flamengo, o atacante nigeriano, então não é mais jogador do Flamengo, acertou aí a sua ida então para o futebol da Ucrânia, inclusive já embarcou para se apresentar ao seu novo clube. A informação aí
A gente tinha trazido mais cedo que ele não tinha participado do treino e que deveria ter sido negociado, que ele deveria ser negociado, porque ele já não estava no treino do Flamengo. Quem trouxe essa informação aí agora há pouco, né, com exclusividade, foi o Guilherme Flazueiro, tá? Então, a informação do Flazueiro que o Tsola está indo para a Ucrânia, tá? Está sendo negociado com o futebol da Ucrânia, já embarcou, inclusive. Então, a gente já tem a lista aí. Matheus Gonçalves, Lohan e Tsola, né? 3 jogadores aí da base que já saíram, que já foram negociados pelo Flamengo. Flamengo aí que tinha adquirido o jogador, parte do jogador, tinha renovado e tudo mais, mas agora o Tsola de saída, o atacante nigeriano. Era reserva, tá? No time sub-20, no Mundial também, jogou a final, entrou na final aí, entrou nos Jogos da Libertadores, foi muito bem, mas era reserva. Olha só, a gente tem uma informação importante para trazer para vocês aqui, que o Jorginho não treinou nos últimos 2 dias, tá? Dores na posterior da coxa, cara, é importante preservar o Jorginho, né? Um dos jogadores aí importantes, eu acho que mas é importante o jogo com o Grêmio, mas a gente sabe que o Jorginho, a gente não pode perder o Jorginho pro restante da temporada, é um jogador importantíssimo, é o nosso grande, elo forte ali, é o elo forte do Flamengo no meio campo. Jorginho hoje é meio time, né? Ele ou o Pulgar tem que estar em campo, um dos dois tem que estar em campo. Contra o Grêmio, pode ser que a gente não tenha o Jorginho, que é ali nossa força no meio de campo, tá? Então, o volante não treinou nos 2 últimos dias, o ítalo brasileiro está em controle de carga, sentindo dores então na posterior, tá? A princípio, o jogador não preocupa, segundo o nosso repórter aí das páginas Paparazzo Rubro-Negro, com exclusividade, tá? Ele apurou lá no Ninho do Urubu, a gente estava hoje lá, né, que deve ser relacionado para enfrentar o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, mas não temos a informação se ele começa jogando, tá? Então, o Jorginho tem essa dúvida aí se ele começa ou não jogando no domingo contra o Grêmio, tá? É uma informação aí importante da gente trazer, porque é um jogador que está aí, com certeza, atuando bem demais, tá? A gente tem aqui para passar para vocês também que os jogadores do Flamengo Sub-20 receberam uma homenagem muito bacana do Felipe Luiz, a gente já trouxe mais cedo, a gente vai trazer com mais detalhes aqui agora, receberam a homenagem do Felipe Luiz, do José Boto e do Bruno Henrique. Então você acompanha aqui agora a entrevista coletiva completa do Saul e a homenagem aos garotos do Ninho, campeões Sub-20 Mundial e da Libertadores. Con Jorginho, bueno, es que Jorginho es un grandísimo jugador, entiende el fútbol a mil maravillas, pero ahora mismo solo se habla de Jorginho cada vez que hablo yo y no es así, porque al final Alan, Everton, Vitinho, la gente que puede jugar en medio son de grandísimo nivel, grandísimo. Está Nico, que está volviendo de la lesión, cogiendo ritmo cada vez más y te digo, la competencia es muy alta. Es verdad que los 2-3 partidos que yo he tenido que jugar, he jugado con Jorginho en el medio, ya había jugado con él antes, es más fácil ahora adaptarme, pero justamente creo que en este siguiente partido no sé si podremos contar con Jorginho, entonces hay que adaptarse a todos los compañeros e intentar sacar el mayor rendimiento al equipo. Saúl, boa tarde. Acho que é boa tarde já, né? Sim. Eu queria te perguntar com relação a esse relacionamento com o Felipe Luiz, né? De já se conhecerem, a facilidade de trabalhar. Queria que você fizesse um paralelo entre o trabalho do Felipe e do Simeone, tentasse encontrar como que o Felipe está conseguindo fazer esse trabalho aqui, se você vê semelhanças, que você explicasse um pouquinho como está sendo trabalhar com o Felipe Luiz, até porque vocês já se conheciam também, né? Sí, a ver, la parte que yo conocía de Felipe era de jugador, no tiene mucho que ver con la de entrenador. Y hay muchas situaciones que para mí me hacen mucha gracia, porque Felipe siempre dice que dentro del estilo de juego es verdad que no se parece al Cholo Simeone, pero la verdad es que el Cholo Simeone ha marcado a todos los jugadores que ha pasado por el Atlético de Madrid, los ha marcado. O sea, a mí personalmente me ha marcado, y que aunque tú puedas tener otra idea, otro estilo de juego, o lo que tú quieras, hay muchas frases y muchas formas de llegar al grupo que sí que es verdad que lo hemos aprendido, o Felipe lo ha aprendido del Cholo Simeone. Y yo creo que al final eso es de agradecer al Cholo y sobre todo del jugador de querer aprender, de querer estar atento y seguir los pasos de un entrenador exitoso como es el Cholo Simeone, ¿no? Y ahora estamos viendo que
que a Felipe pues, bueno, le está yendo muy bien. Esperemos que siga así por muchos años. Pero es verdad que tiene muchas cosas que son muy parecidas, a pesar de que la gente lo pueda diferenciar por el estilo de juego, pero son muy parecidos en ambición, en ganas, en pasión, la forma de transmitir al grupo. Cada uno tiene su personalidad para poder gestionar el grupo, pero sí que es verdad que tienen muchas cosas parecidas. Saul, boa tarde. Saul, Saúl, tudo bem? Daniel, do TNT Esportes. Eu queria falar um pouco também sobre a sua adaptação, mas trazendo um pouco mais para o lado fora de campo. A gente sabe, né, que uma mudança de continente, de futebol, que isso implica em muitas coisas e às vezes os jogadores que vêm de fora, eles demoram para se conectar com o torcedor do Flamengo, com o futebol do Flamengo. E a sensação que a gente teve é que para você isso foi quase que instantâneo. O torcedor gostou muito daquela coisa de você sempre postar muito nas redes sociais, falar do Flamengo, usar as músicas daqui, o funk, enfim, trazer um pouco da nossa cultura nessa tua adaptação. Eu queria que você falasse um pouco como tem sido isso, né? Como tem sido essa conexão e esse outro lado do Saúl que a gente vê um pouco nas redes sociais e que conectou tão rápido com o torcedor do Flamengo. Bueno, creo que es lo mínimo que un jugador extranjero tiene que intentar hacer, ¿no? Intentar adaptarse a la cultura del país, conocer un poco la cultura del club, conocer un poco a la gente, ¿no? Poco a poco estoy entendiendo mejor el portugués, aún no tengo profesor de portugués porque no tengo ni casa, ni cole, ni coche, no tengo nada aún, pero estoy intentando adaptarme de la mejor manera posible y sobre todo por facilitar las cosas a mi mujer. Mi mujer está embarazada, dentro de poco tendremos un flamenguista más y al final necesito adaptarme en esa faceta mucho más rápido de lo normal. Es verdad que la gente o el cariño que yo he recibido por la calle, ya no solamente en redes sociales, es muy alto, muy alto. La gente siempre está intentando ayudarme en todas las facetas y la verdad que en ese aspecto estoy súper agradecido a toda la gente de Río de Janeiro por intentar ayudarme en todas las facetas. Y eso es lo que yo creo que ha hecho que podamos conectar también, pero siempre está bien esto, pero hay una línea que al final lo que rinde es mi rendimiento en el campo, porque muy bien que yo me lleve con la afición cuando si el domingo juego mal, no sabe la que me espera. Entonces el tema es llegar a conseguir esta unión en los momentos buenos y más en los malos. Creo que eso lo llevo hablando mucho tiempo desde que estoy aquí, porque cuando consigues eso, consigues una estabilidad muy fuerte como club, como equipo, para poder conseguir muchas cosas buenas. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que conseguir. Ahora mismo agradecido por todo el cariño, pero yo tengo que rendir al máximo nivel siempre o intentarlo hacer lo mejor posible para que la afición esté contenta, pero intentar conseguirlo incluso en los momentos malos. Aqui, Saúl, tudo bem? Boa tarde, Isabelle Costa, Canal Gold. Queria te perguntar, aproveitando essa questão da adaptação, falando sobre a questão de tabela de Campeonato Brasileiro, Libertadores, são muitos jogos, vai para altitude, agora tem a Argentina, né? Adversário argentino, tem também vários jogos da tabela do Campeonato Brasileiro. Como é que vocês têm se adaptado, e você principalmente tem se adaptado a essa rotina de jogos intensa que o Brasil tem? E questão também do futebol brasileiro no geral, como é que tem sido para você? Obrigada. Bueno, del fútbol brasileño lo que puedo destacar es la calidad de los equipos. La gente a lo mejor no lo conoce tan bien en Europa, pero la calidad, el nivel del jugador aquí es muy alto, y cuando encuentras un equipo bien trabajado, a mí personalmente me gustó mucho el entrenador de Mirasol, era un entrenador que yo desconocía totalmente, pero el equipo estaba súper bien trabajado, y eso habla muy bien del nivel del campeonato. Es verdad que luego hay muchas cosas que para mí es nuevo, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor juego en casa, pero tengo una hora y media, hora 40 de autobús antes de un partido. Es decir, eso también hay que adaptarse. Los viajes son más largos que en España, sí, pero más o menos cuando juegas, si estás en Sevilla, ir a Barcelona tardas también 2 horas. Es decir, hay muchas cosas que la gente piensa que son dificultades, pero es solamente intentar adaptártelo y tomártelo de la mejor manera, porque nosotros no lo podemos cambiar. Es verdad que yo creo que el campeonato brasileño sí que tiene que mejorar con la grama.
Es decir, la grama, sobre todo la artificial, no puedes tener un campo tan bueno, tan grande, e intentar fichajes tan buenos y luego tener césped artificial, porque el nivel del fútbol o incluso el riesgo de lesión del futbolista es mucho mayor. Entonces, eso sería un salto cualitativo muy alto para el campeonato, para poder atraer a gente de fuera aquí a Brasil. Pero es verdad que, como te digo, no depende de mí, lo que sí que depende de mí es adaptarme a ello. He pedido botas con tacos más pequeños para no correr riesgo de lesión e intentar encontrar la solución. ¿El gramado do Maracanã te agrada? Bueno, ahora mismo hay que saber las cosas que es así. No está en las mejores condiciones, pero bueno, hay que entender que bueno, juega otro equipo, que el otro día el Sub-20 también jugó, compitió, entonces de la grama natural puedes decir mil cosas, te puede gustar más, menos, pero por lo menos es natural y te puedes adaptar. Que esté mejor o peor, lógicamente, que la liga tenga que poner un límite de, oye, mínimo tiene que tener esto, estaría súper bien, pero mientras que sea natural ya yo me conformo. Obrigado. Saúl, aqui na frente, tudo bem? Boa tarde. Gabriel Orco, canal Paparazzo Rubro-Negro e Revista Placar. Saúl, você é um jogador que jogou muitas partidas na Champions League, né, no período que estava na Europa, e você fez a sua estreia pelo Flamengo na Libertadores, contra o Internacional. Eu queria saber, nesse seu primeiro jogo, o que você já enxerga entre as principais diferenças entre a Champions e a Libertadores, especialmente falando do nível da competição. O Flamengo agora vai enfrentar o Estudiantes na próxima fase. O que você enxerga de diferença entre a Champions League e a Libertadores? Obrigado. A ver, solo he jugado un partido de Libertadores como tal y para poder diferenciar es muy difícil, pero sí que de la agresividad o la manera de competir es totalmente diferente entre la Liga Brasileña y la Libertadores. Fue totalmente diferente a pesar de ser un equipo brasileño, la agresividad, la manera de presionar fue totalmente diferente, y para compararlo con una competición como la Champions tengo que jugar muchos más partidos también de Libertadores para decir, pero al final cuando juegas partidos de eliminatoria, ya sea de Champions, de Libertadores, de Copa, lo que sea, es mucho más difícil porque no tienes tiempo de reacción y lo apuestas todo, entonces es más complicado. Saúl, boa tarde. Oi. Rodrigo Cerqueira, da TV Globo. Na sua apresentação no Maracanã, ao lado do Emerson Royal, você parecia muito impressionado com todo aquele ambiente, né? Com tanta gente te ovacionando. E como você jogou em grandes clubes na Europa, em grandes competições, para você, qual é ou quais são as maiores diferenças em ambiente de estádio que você já encontrou aqui, tanto no Campeonato Brasileiro como na Libertadores, Copa do Brasil também, porque você vivia lá? A ver, yo es que he tenido la gran fortuna de vivir en ambientes muy buenos. Es decir, al final la afición del Atlético de Madrid, que es mi club, de mi corazón, de mi infancia, tiene una de las mejores aficiones del mundo. Es decir, yo luego te digo, sobre todo porque nos apoyan en las buenas y en las malas. Y lo que viví aquí, como te digo, nada más llegar, no me sorprendió la gente, sino el cariño de la gente. Es decir, la gente o la cantidad de gente, ya todo el mundo lo conoce, incluso en Europa. Es decir, que cuando vienes a Maracaná hay mucha gente, pero el cariño y el calor de esa gente sí que es lo que me impresionó más. Entonces, como he dicho antes, muy agradecidos a ellos, y como te digo, he tenido la gran fortuna de tener muy buenos ambientes, incluso hasta el año pasado en Ramón Sánchez Pizjuán, en Sevilla igual. Es un ambiente muy bueno, cálido, fuerte. Al final he tenido la suerte y la fortuna de vivir en muy buenos ambientes. Saúl, boa tarde. Rodrigo Lima, coluna do Fla. Mas falando muito do seu presente agora no Flamengo, boas atuações, e eu já viso um pouquinho o futuro, falando um pouquinho sobre Copa do Mundo. Ano que vem tem Copa do Mundo. Você ainda tem essa esperança assim com você de ainda atuar pela seleção espanhola no ano que vem? E queria saber como é que você tem sentido essa adaptação, assim, principalmente no último jogo, quando a torcida cantou seu nome lá, ovacionou. Você esperava ser tão rápido assim, a torcida te abraçar dessa forma? Obrigado. Bueno, lo del Mundial, cualquier jugador seleccionable creo que tiene la ilusión de poder ir con su selección, defender a su país. Es verdad que solamente me centro en disfrutar el momento, en disfrutar de lo que estoy viviendo ahora. Es una experiencia totalmente nueva.
diferente y tengo que disfrutar los momentos buenos y los momentos malos, pero disfrutar del momento. Y no, realmente no pienso en el 2026, en el Mundial, no, eso no lo pienso. Y de la afición y la torcida no me esperaba, por eso he dicho antes que me impresionó, porque desde el primer momento he recibido muchísimo cariño, incluso más de lo esperado. Hacía mucho tiempo que yo no recibía tanto cariño y la verdad que a mí eso pues bueno me ha llegado al corazón e intentar, como te digo, devolverles ese cariño en el campo. Saúl, boa tarde. Bruno Vilafranca, da TV A Crítica. Você é europeu, jogou a sua vida inteira na Europa, jogando muito mais tempo a La Liga, que é um dos maiores campeonatos de clubes do mundo. Hoje a sua realidade é jogar no Brasil e muito se fala aqui no Brasil há alguns anos que o Flamengo é um time com qualidade de futebol europeu atuando na América do Sul. E eu queria saber de você, que é um europeu e hoje atua por aqui, além, é claro, da criatividade, da qualidade individual dos jogadores que todo mundo já conhece, no que esse Flamengo mais se assemelha ao futebol europeu, na visão de um europeu. Obrigado. Yo creo que al final este equipo, el que yo conozco ahora mismo, sí puede competir por muchas cosas en la liga, por ejemplo. Es decir, estamos a un nivel muy alto, la calidad de los jugadores es muy alta, la comprensión del juego es muy alta. Creo que también tener un entrenador que haya pasado mucho tiempo por Europa pues facilita eso. Pero incluso te digo más, es decir, la liga ahora mismo, después de conocerla, hay muchos equipos que podrían competir en el nivel de la liga o de la Premier, es decir, podrían competir lógicamente. Para mí no está en la calidad del jugador, sino en el entendimiento del juego, es decir, más en el tema, vamos a decir, mental o táctico que el nivel del juego. El nivel del jugador, en este caso brasileño, es muy alto y el tema es que se demuestra. Pero sí que es verdad que la diferencia que veo sería un poco más el tema técnico-táctico que el técnico. Y luego, sobre todo, que en la liga, porque en la Premier también es más ida y vuelta y creo que el jugador brasileño se podría adaptar muy fácil a la Premier. Y a la liga le costaría a lo mejor un poco más por tema táctico, pero nada más por nivel puede competir perfectamente. Yeah. Boa tarde, Saúl. Tudo bem? René Valente, do GE. Globo. Eu sei que você já falou sobre a sua escolha por vir jogar no Flamengo, mas o GE deu uma matéria que você já estava praticamente fechado com o time da Turquia, que já estava com viagem marcada para jogar lá, e na madrugada anterior à sua viagem, um diretor do Flamengo te ligou, te convencendo a vir jogar no Flamengo. Queria saber o que te motivou a trocar de ideia y a vir jugar no Brasil. Bueno, ya lo he dicho antes, pero al final Río de Janeiro para mí y mi familia es mucho más fácil la adaptación, el idioma es mucho más fácil, la comida es más conocida para nosotros, el clima es más fácil para mí y mi familia y una cosa importante, como te digo, que todas estas cosas parecen pequeñas, pero cuando tu mujer está embarazada es muy importante que ella se sienta cómoda, se sienta bien y cuando llamó Flamengo encima, llama a un club gigante, con una afición gigante, compitiendo por todo, líder, es que todo lo que rodeaba a Flamengo era positivo y bueno, pues al final es verdad que dejé de ganar mucho dinero por estar aquí, pero lo principal era que el entorno familiar fuese bueno y que luego yo pudiese encontrar algo para dar mi mejor nivel. Entonces creo que todo eso es la suma de que Saúl esté hoy aquí. Gracias, amigos. ¿Ya está? Obrigado. Muito legal o Bruno Henrique vir participar da homenagem aí, uma garotada. Também cumprimentando um a um jogadores do Flamengo. Agradecer aqui
a vocês todos, em nome do futebol do Flamengo e em nome do Presidente, esta vitória que vocês tiveram foi muito importante para o clube, é importante para as vossas carreiras, mas não é o fim das vossas carreiras. Isto tem que vos dar força para continuarem um percurso que não é fácil e que ainda está no princípio. Um obrigado a todos, obrigado a toda a comissão, a toda a gente que participou nisto, ao Bruno, obrigado. Ele sabe também que isto é só o início de um trabalho longo e árduo para aquilo que é o objetivo principal, que não é títulos como este, são títulos maiores aqui no profissional. E contamos com vocês todos para isso. Tá? Bruno, agora a tua vez, depois cantamos o sertanejo os dois. Como o Boto falou, parabenizar o time Sub-20 pelo Mundial e em nome de todos os jogadores, ao departamento do Flamengo de futebol profissional, a gente parabeniza todos vocês por essa conquista. Sabemos que conquistar é sempre bom e vocês estão novos, já conquistando um campeonato de muita importância. Isso mostra a força do grupo que o Flamengo tem na base e que vocês não parem por aí, que vocês continuem dedicando. Muitos de vocês treinam aqui com a gente no profissional e a gente já vê muita qualidade, força de vontade de cada um, e que vocês continuem assim, cada dia. Levante, dê o melhor de você, para vocês poderem chegar aqui, nos ajudar, que vocês têm muita qualidade para estar aqui. E na hora certa, no momento certo, o Felipe conhece todos vocês. Tenho certeza que alguns de vocês estarão aqui para nos ajudar. Então, como eu falei, parabéns para vocês mais uma vez. E esse é o caminho. Bom dia, né? Não, boa tarde, boa tarde. Rapaziada. Tá. Parabéns. Eu estava lá no Maracanã com meus filhos, com a minha esposa. E graças a Deus eu estava lá. Porque eu vivi um momento de Flamengo, um momento único, maravilhoso, uma vitória, uma virada no último minuto, depois os pênaltis, frieza, né? Foi muito especial e com o que é a vitória do Flamengo mesmo, épica. Então eu queria parabenizar vocês, todos os jogadores, comissão técnica, todo o staff, conheço praticamente todos vocês, são todas pessoas especiais, muito trabalhadores, mas o que o Bruno falou é a maior verdade, não pode parar por aí. Vocês tocaram o topo do mundo, foram bicampeões do mundo, mas o mais importante vem agora, que é o próximo passo, onde mais afunila tudo no futebol, e já vivi com vocês depois desse título do ano passado, cabelo amarelo, comemoração, mas o mais importante é o próximo jogo, não esqueçam disso, tá? Espero que vocês continuem se esforçando, que vocês peguem esse troféu maravilhoso e usem isso para dar confiança para vocês, que a caminhada de vocês ainda vai ter uma história bonita aí pela frente, tá? Parabéns, parabéns, parabéns pro Flamengo, parabéns para nós. É isso? Obrigado. Agachar, pode agachar. Olha aí, ó. Um momento aí com a taça, com todos presentes. Sensacional, galera. O momento da taça aí. Aí, ó. Sensacional, galera. Parabéns.